Olá, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a live do Senhor. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 8. Amém? Seja bem-vindo você que vai assistir a live online, seja bem-vindo você que está entrando, você que vai estar comigo até o fim. Seja bem-vindo você também que vai assistir essa live gravada. Ela fica gravada no Instagram e fica gravada no meu canal do YouTube. Não esquecendo de dar um pulinho lá no canal, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque a live é para o Senhor, não é para mim. E eu creio, que a palavra do Senhor, a palavra de Deus não volta vazia. Então vamos glorificar o nome dele, deixando lá o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Precisamos alcançar mais pessoas que conheçam a palavra, que leiam a palavra, que ouçam a palavra. Amém? Então vamos orar para dar início à nossa live, continuando o livro de Atos, capítulo 8. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia exclusivo, um dia feito que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por acordarmos. Obrigada pelo privilégio de poder estar aqui sentada, falando da Tua palavra. Como é bom, Senhor, termos ferramentas para levar o Teu Evangelho. Como isso é bom. Como a internet tem nos ajudado, Pai. Eu glorifico aqueles que sabem, eu glorifico o Teu nome e glorifico a vida de cada um, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que sabe usar a internet de maneira saudável, de maneira sábia. Senhor, obrigada por a Tua palavra nunca ficar escondida, por o Senhor me dar ousadia, me dar coragem de levar a Tua palavra, de falar para os vizinhos, de falar na rua, me dê autoridade, me dê ousadia, Senhor, para que eu sempre encontre alguém no meu caminho e que eu possa falar do Teu amor, falar do plano da salvação. Capacita a minha vida, capacita a vida do meu irmão, a vida da minha irmã que aqui está, que também tem sede de Te conhecer e também tem sede em falar da Tua palavra. Nos dê sabedoria, discernimento, nos dê conhecimento, Senhor, para que possamos falar com autoridade sobre o Teu nome, sobre a Tua palavra. Capacita agora, Senhor. Capacita as nossas mentes, capacite os nossos corações, que as palavras cheguem ao nosso coração e que tenhamos sede em colocar ela em prática também. Senhor, nos ajuda. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Me orienta, me dê discernimento e ousadia. É o que eu te peço em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Júnior, seja bem-vindo. Então vamos começar a leitura do capítulo 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Deixa eu desligar o som do meu celular, que eu sempre esqueço. Oh, Jesus. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Eu mexi aqui. Jesus. Pronto. Tirei o som. Agora tá tudo certo. Desculpa, Júnior. Então vamos lá. Vocês lembram que lá no capítulo 7,
eles mataram o Estevão, né? Porque lá no final do capítulo 7 diz assim, ó: eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, contra Estevão, e expulsaram da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo vai entrar agora, no capítulo 8. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E aí, começando o capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. A perseguição espalhou todos os discípulos. Continua dizendo assim, olha: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então ali a perseguição conseguiu espalhar todos os discípulos, menos os apóstolos, como diz aqui o texto. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqueles que iam pregando a palavra eram os discípulos. Então, enquanto isso, os que foram dispersos, aqueles que foram separados dos apóstolos, eles iam pregando a palavra por toda parte. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas de Filipe. Dizia, ouvindo-as e vendo-as os sinais que ele fazia. Pois os espíritos, verso 7, pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então ali a gente vê que houve cura e libertação. E o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu aprendo, é que o sobrenatural, ele abre porta para a pregação do Evangelho. Então, quando houve ali cura, libertação, porque no versículo 7 diz assim, pois os espíritos imundos, gritando em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, a cura e a libertação acontecia, o sobrenatural acontecia, e o sobrenatural abre portas para a pregação do Evangelho. É isso que a gente aprende. Azif, boa tarde, seja bem-vindo. Verso 9, assim diz a palavra: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado,
acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. A diferença do sobrenatural de Simão era, era o foco, era o foco. Essa era a diferença. Ele focava nas mágicas dele, né? E a diferença de Filipe não. A diferença de Filipe era o fim, né? Era o que ia levar a pregação, a salvação, a palavra. E aí a gente vê que Simão, ele abraçou a fé, foi batizado, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Simão, ele não queria Cristo, e sim o poder de Deus, como acontece nos dias de hoje. Muita gente está na igreja, mas não quer Cristo, né? Não quer viver o sobrenatural do Senhor, quer o poder que o Senhor pode dar. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque diz assim no verso 14, olha, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Então Simão, como eu falei, ele abraçou a fé, foi batizado nas águas, mas não tinha recebido o Espírito Santo. E aí, quando ele começou a ver que quando Pedro e João impunham as mãos nos outros e descia ali o Espírito Santo, ele queria comprar esse poder, ele queria comprar o poder de Deus. E Pedro, gente, ele fica indignado e ali nós aprendemos nesse versículo que Pedro fica indignado, quando ele diz assim, ó, Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Olha que coisa forte, né? Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, o que a gente aprende aqui é que Pedro ele fica indignado e nós aprendemos que que o dom de Deus, ele não pode ser vendido. Pois todo o dinheiro do mundo é uma ofensa diante do valor de receber o Espírito. Não tem preço, gente. Esse dom de receber o Espírito Santo, de ter um mover do Espírito em nossa vida,
não tem preço. E ali Simão queria apenas comprar, né? Ter o poder. Ele não queria que o sobrenatural o alcançasse. Ele queria que o sobrenatural lhe desse o poder. Então ele queria comprar o mover do Espírito. E isso não podia acontecer. E Pedro ficou indignado. E há uma seriedade muito grande sobre o dom de Deus. É muito forte, é muito sério o dom de Deus. O Espírito Santo, o mover do Espírito em nós. Precisamos ter muito cuidado. Continuando no verso 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, olha que interessante, né? Filipe, ele estava sendo usado por Deus, porque o Espírito Santo, o anjo do Senhor, mandou que Filipe se levantasse e fosse ao encontro desse homem que estava na carruagem. Então eu pergunto, né? Como ser usado? Como a gente pode ser usado por Deus? E eu entendo que ser usado por Deus é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é ter tempo a sós com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, é fazer silêncio. Porque muitas das vezes, eu estou aprendendo isso, porque muitas das vezes eu não conseguia ter um tempo de qualidade em oração, porque eu não conseguia ficar muito tempo orando. Eu repetia as coisas. E aí eu comecei a não entender por que eu não conseguia ficar mais do que 20, 30 minutos. E aí eu comecei a aprender a orar na palavra. E o que eu faço? Eu pego um salmo, ou eu pego uma passagem da Bíblia, leio, e através daquele versículo, através daquele salmo, eu vou orando. Eu vou me arrependendo, porque a oração ela tem que seguir isso, arrependimento dos pecados, gratidão, não importa a situação que você esteja vivendo, se é boa ou se é ruim, seja grato, dê graças ao Senhor sempre, em qualquer circunstância. Então arrependimento dos seus pecados, gratidão por tudo, pelo que o Senhor provê na sua vida, pelo que o Senhor tem feito em sua vida, pelo que Ele ainda vai fazer. Tome posse das promessas. Petição, você precisa abrir sua boca e pedir o que você quer, falar com o Senhor, dizer a Ele o que você quer, porque o Senhor
Ele conhece o coração da gente, ele conhece a intenção do nosso coração, ele conhece a sinceridade do nosso coração. E depois você precisa contemplar o Senhor, contemplar a criação, contemplar a natureza, contemplar a noite, contemplar o que o Senhor criou para nós, contemplar a face do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E aí, quando eu percebi, a minha oração passava o tempo e eu nem percebia. E foi assim, maravilhoso esse momento. Mas eu também fiz silêncio. Muitas das vezes eu sentia muito a presença, eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu estou orando, e eu fecho os meus olhos e me transporto para os braços do Pai, e sinto o Pai me abraçando, e sinto a presença do Espírito, e aí eu fico em silêncio, esperando que Ele fale comigo. Porque muitas das vezes a gente ora, e aí a gente termina em nome de Jesus, amém, e sai. E a gente tem que esperar, a gente tem que aguardar, ouvir em silêncio o que Jesus tem para falar conosco. Obedecer, outra forma de ser usado pelo Senhor, ser usado por Deus, ser obediente. A gente precisa obedecer. E três Is da inteligência que eu aprendi nas minhas pesquisas com outras pessoas, é que existem 3 Is, os Is da inteligência. A inteira obediência, fazer de coração, não obedecer por obrigação, nem obedecer uma parte. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas isso ali eu não fiz, não. É obedecer inteiramente. O Senhor falou, obedeça. Obedecer de coração, fazer de coração. E de imediato, obedecer de imediato. Ser inteligente para obedecer de imediato, sem questionar. Faça. Se o Senhor mandou, faça. Então, é esses 3 Is que eu carrego comigo. A obediência inteira, a obediência interna e a obediência imediata. Isso nos aproxima do Senhor. Creiam nisso. A obediência nos aproxima do Pai. E a terceira, né? A terceira é correr atrás dos perdidos. Deus, Ele nunca mandou o mundo ir para a igreja, mas a igreja ir atrás do mundo. Isso é muito forte. Diz aqui no verso 30, olha isso. Então nós paramos já me perdi, gente. Tá. Nós paramos no verso 34. Então a gente aprende nesses versículos que Deus, Ele nunca mandou o mundo correr para a igreja. Deus manda que nós, igreja, corremos atrás do mundo, atrás de pessoas. As pessoas não têm que correr atrás da igreja. Nós é que temos que correr atrás das pessoas. E aí diz assim, então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Ele está perguntando a Filipe sobre o que ele está lendo a respeito de Isaías, né? Então ele está perguntando se refere a si mesmo ou de outra pessoa. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
A gente precisa pregar o evangelho de um a um. Eu sou mais a favor de pregar o evangelho de um a um, não em multidões. Porque você sabe, se você sabe explicar o evangelho, se você conhece as escrituras, pregue de um a um. Pregue a um vizinho, pregue a um parente seu, um irmão da igreja que está meio distanciado, que está meio afastado. Leve uma palavra, mas você precisa explicar o evangelho. E aí eu te pergunto, você sabe explicar o evangelho? Você conhece as escrituras? É isso que nós precisamos estar atentos, porque Deus vai mandar, Jesus vai colocar sempre alguém no nosso caminho, e a gente precisa saber falar do evangelho, saber explicar. E aí, verso 38, verso 37, né? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o que eu aprendo nesse capítulo, o que eu aprendo com essa história, é que nós precisamos ser movidos pelo sobrenatural. Nós precisamos entender que o sobrenatural abre portas para levarmos o evangelho. Sem a leitura da palavra, sem o conhecimento, a gente não consegue, tão ligados, a gente não consegue se mover no sobrenatural. Então, para que a gente se mova no sobrenatural, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa explicar, saber explicar o evangelho, entende? Então, isso é que Deus fala ao meu coração, é isso que o meu coração queima. Para que eu possa falar do evangelho, eu preciso entender, eu preciso saber. Para que o sobrenatural se mova através de mim, eu preciso falar com ousadia, com coragem, com discernimento, com sabedoria a outra pessoa. Então a gente aprende que sem a oração e sem essa intimidade em estar com o Pai, em ler a palavra, em entender cada versículo, é muito importante. Nós temos que buscar essa intimidade, buscar ter esse relacionamento com Deus. E, gente, é maravilhoso quando a gente consegue entender o amor do Pai, conhecer esse amor maravilhoso. Lá em Efésios, eu vou ler para vocês, verso 3, no verso 3:17, em que Paulo, ele ora dizendo, né, olha aqui o que ele diz no verso 17, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Porque a gente só vai estar enraizado e alicerçado quando a gente conhecer esse amor maravilhoso de Deus. Porque o Senhor, ele é a fonte de água viva. Ele é o rio que jorra dentro de nós. Ele é o próprio Deus habita em nós. E quando isso acontece, a gente passa a transbordar esse amor para o irmão, a transbordar esse amor para o meu vizinho, para a minha família,
para a minha vizinhança, para a minha igreja. É isso que acontece, porque há o sobrenatural, né? A gente conhece esse amor que fala lá no verso 16 de João 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira. A gente não consegue entender, mensurar essa tal maneira. A gente não consegue, porque é tão grande que chega, meu coração queima, gente. Meu coração queima. E aí continua aqui dizendo, olha, no verso 18 de Efésios, diz assim: isto para que todos os santos, todos nós, todos os escolhidos, todos os filhos do Senhor, para que todos os santos, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude, de toda a plenitude de Deus. É maravilhoso, né? Essa oração de Paulo. É maravilhoso. Então a gente aprende nesse capítulo 9 como deixar ser usado por Deus. Precisamos ser obedientes. Precisamos ouvir a voz de Deus, orando, lendo a palavra e silenciando. Precisamos ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Não podemos fazer uma oração rápida e terminando a oração em nome de Jesus, amém. Não. A gente precisa silenciar para que a gente ouça a voz do Senhor. E entender, né, gente, que o sobrenatural, que o mover do Espírito é um meio para um grande foco, para um grande é um meio para você pregar o Evangelho. A cura, a libertação, outros dons, né? O Espírito, ele move os seus dons em nós. Então, tem vários dons que o Espírito pode nos dar. E esse mover do sobrenatural, esse mover do Espírito, ele abre as portas para a pregação do Evangelho. Era o que acontecia com eles, era o que acontecia com os profetas. Eles agiam através do sobrenatural e pregavam o Evangelho. Um está ligado ao outro. Você não vai atingir, não vai conseguir o sobrenatural se você não tiver intimidade com o Senhor. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor, busque o sobrenatural, busque viver, eu busco todo dia, gente, o sobrenatural, ter uma experiência única com o Senhor, viver, ser movida através dos dons, através dos dons do Espírito. Amém? Então é isso, amanhã a gente lê o capítulo 9, dá continuidade, e vamos terminar essa live orando. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, obrigada por mais essa live, obrigada por mais esse momento único na Tua presença com meus irmãos, que nós possamos levar essa leitura, essa meditação, não só para nossa mente, mas também para o nosso coração, que não fique só no conhecimento intelectual, que a gente consiga levar através das nossas atitudes, através dos nossos atos, tudo que aprendemos aqui. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque cada dia que a gente conhece um pouco mais de Ti, nasce uma esperança, nasce um queimar no meu coração, um agir do Senhor em nossas vidas. Obrigada, Pai. Cuide de nós. Cuide para que nós sejamos cuidadosos em Te obedecer.
para que nós coloquemos em prática a obediência, que nós não coloquemos só uma parte de nossas vidas nas tuas mãos, que coloquemos tudo, tudo, Senhor, que usemos os 3 Is na nossa vida. Pai, eu peço também agora que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui online, ao vivo, junto comigo. Abençoa, cura, liberta, cuida de suas famílias, cuida, Senhor, do seu trabalho. Coloque pessoas em suas vidas para que eles possam falar, para que eles possam contar do teu evangelho, falar do teu amor, falar do plano da salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada. Entra, Senhor, com poder de cura nas nossas vidas também. Cura aquele que está no leito de uma cama, no hospital. Usa o médico, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. Usa o médico que está lá, abençoa, unge a mão deles. Cura, Senhor, cura. É o que eu te peço, cura mim também. Eu preciso de cura no meu pé. Entra, Senhor, com o teu mover, com o mover de cura, o dom de cura na minha vida. É o que eu te peço, Paizinho. Eu abençoo, Senhor, a minha vida, porque cada dia que passa, mais eu me apaixono pelo Senhor. Ser apaixonada pelo Senhor é uma das principais características do cristão. Quando o cristão verdadeiramente é apaixonado por ti, verdadeiramente ele está conhecendo o teu amor. Jesus, o meu coração queima quando estou na tua presença. O meu coração queima quando falo da tua palavra, quando estou aqui com meus irmãos. Como é bom, Senhor, como é bom conhecer de ti, como é bom falar, como é bom, quanto mais eu leio, mais eu conheço da tua bondade, mais eu conheço do teu amor. O Senhor nunca escolheu, nunca deu preferência a nenhum homem, a nenhuma pessoa. O Senhor ama cada um, do jeito que ele está, do jeito que ele é. O Senhor ama, Senhor, a todos igualmente. O Senhor quer cuidar de todos nós. E eu sei, Senhor, que eu sou improvável, que muitos de nós somos improváveis, mas nos usa, Senhor, nos usa. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui. Que eu não faça mais questão de que a minha vontade seja satisfeita, não, Senhor. Que eu mate a minha vontade, os desejos da minha carne, para viver em obediência contigo, para buscar, para estar em processo de santificação. Me ajuda, Pai, ajuda os meus irmãos, porque sem a tua ajuda é impossível que caminhemos, é impossível que a gente tenha foco. Então ajuda-nos a entender que sem a tua presença o caminho é só um, é queimar no fogo do inferno, e a gente quer queimar do teu espírito, a gente quer queimar em luz, a gente quer ser luz para o irmão. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a encher as nossas lamparinas, a encher o nosso espírito com o teu poder, com a tua unção, até que o Senhor volte. Nos ajuda, Pai. Não nos deixe só, não nos deixe desamparados. Nós precisamos de ti. Nós queremos a tua presença em nossas vidas. Coloca esse desejo em nossos corações. Coloca esse desejo, Pai, no coração de cada irmão, em te buscar, em orar, em falar contigo através das Escrituras. Que ele mantenha o foco, que ele mantenha disciplina, porque devemos focar na disciplina. Devemos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Sabe, Deus, quantas vezes eu levanto e eu sinto perfeitamente a presença do Senhor na minha sala, esperando para que eu sente ao teu lado e converse contigo.
Estar na tua presença não é só falar, não é só orações decoradas, não é isso. Estar na tua presença é conversar. Estar à mesa contigo é partilhar do pão, é eu fazer parte do pão do Senhor, porque o Senhor é o pão da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu te amo infinitamente. Eu te amo infinitamente. Mas eu te amo porque o meu amor é resposta ao teu amor. Porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, porque apesar das circunstâncias, apesar das lutas, eu não olho mais para as circunstâncias, eu não olho mais para a luta, porque eu entendi que o Senhor está à frente dessa batalha. Que os meus irmãos possam entender isso também, que quando colocamos o Senhor à frente de nossas vidas, o Senhor nos abençoa. Obrigada, Pai. Obrigada por esse momento. Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui. Obrigada, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Ademir, boa tarde. Pedro, boa tarde. Que bom ter vocês aqui. Que bom. Muito bom. Júnior, Aziz, Ademir, Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês levem para o seu coração tudo que vocês ouvem através da palavra. E tudo que eu faço aqui, gente, para motivar vocês, para incentivar vocês a ter essa intimidade com Deus. Leiam a palavra, tenham esse momento com o Senhor. Eu quero muito que vocês continuem aqui comigo, mas façam o seu devocional antes de entrar, leiam o capítulo que vamos comentar, o capítulo que vamos fazer a meditação, para que vocês já tenham mais intimidade com a palavra. Então é isso, gente, que vocês sejam muito abençoados. Essa é a minha intenção, que vocês tenham motivação, para que vocês tenham esse desejo no coração de buscar essa intimidade, de buscar esse relacionamento com o Pai. Amém? E eu já falei no início da live, mas vou pedir aqui para quem está entrando agora, deixe lá o seu like, deixe lá o seu comentário no YouTube. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, porque não é para minha glória não, gente, é para a glória do Senhor. Eu não estou preocupada com likes, eu nem vou lá olhar quantas pessoas visualizaram, quantos likes. Eu quero que esse vídeo não saia do ar, que ele permaneça, que o YouTube, ele, quando entende que o conteúdo ele é relevante, ele vai distribuindo, ele vai mandando para outras pessoas. Então, me ajudem a manter esse canal no ar, amém? Então é isso, gente. Até amanhã. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.